Olá pessoal, nossa música para o Paroxítona hoje vai aqui homenagear um grande cantor, compositor. No ano passado já falamos dele aqui, ele não é muito conhecido do grande público, mas foi aí inspirador e fez uma grande carreira, apesar de bastante conturbada, na nossa música popular brasileira. Estou falando de Taiguara Xalar da Silva, o Taiguara. Muita gente aí já ouviu falar dele, já falamos aqui em outra oportunidade. No dia 9 de outubro, aí, o último, se Taiguara estivesse com a gente, estaria completando 76 anos. Fazia aniversário aí na mesma data que o Beatle John Lennon. Taiguara, como eu disse, foi um compositor assim brilhante, lá da década de 60. Começou lá em 64, 65, gravou seu primeiro disco em 65, um disco que não fez tanto sucesso assim, e depois em 68 ele lançou um disco, Taiguara, que já fez um considerado sucesso. Então, vamos aqui, a carreira dele, como eu disse, é brilhante, tem muita música boa, muitas composições, e nós vamos focar aqui hoje nesse aniversário de Taiguara 2 discos, pelo menos algumas músicas desses 2 discos. O primeiro dele é esse de 68 e depois de 1970. Eu tenho aqui um CD que na verdade compõe os 2 discos de Taiguara. Foi uma série que saiu aí de 2 em 1. Então, tem aí o de 68 e o de 70, que é uma obra-prima assim, do Taiguara, que foi o disco que o projetou para o cenário musical. Taiguara iniciou aí como crooner. Para quem não sabe, crooner é um cantor que canta as músicas, um intérprete, né, que canta as músicas de outros compositores. Cantava na noite, nos bares e tal. E o Taiguara tinha uma voz assim incrível, potente, né? Tocava piano. E os críticos na época consideravam assim um grande astro aí, uma pessoa que na verdade estava se despontando dentro do cenário musical. Vendo algumas entrevistas aí, o próprio Toquinho dizendo que ele começou aí tocando aí, ele tocava, o Chico cantava também com ele. O artista estrela, o artista que se apresentava, todo mundo ia ver, era o Taiguara. Então ele começou aí a carreira, o Toquinho, cantando assim no mesmo lugar que o Taiguara. Outros compositores desse mesmo disco aí, que eu estou falando de 68 e esse de 70, tem composições de Chico Buarque, Francis Raime, Renato Teixeira, Ivan Lins, Luiz Vieira. Então, alguns compositores que estavam começando, Taiguara gravou. Daí a importância desse grande intérprete e compositor brasileiro. Esta música, Helena, 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 foi a música com a qual o Taiguara venceu o Festival da Canção, o Festival Universitário da Canção Popular lá da TV Tupi, da extinta TV Tupi. Era uma música do Alberto Landi, que era um músico, mas na verdade ele era um químico, um engenheiro químico, que compunha, e essa música ele deu para o Taiguara cantou nesse disco aí de 68, depois do festival. O festival dava muita projeção para o artista. Esse disco de 68, então, tinha essa música aí como carro-chefe. Não vamos citar todas as músicas, vamos pegar uma outra oportunidade para citar, mas algumas músicas, mas vamos focar nas músicas principais aí, talvez as mais conhecidas ou as que fizeram sucesso. Nesse disco de 68, além de Helena, 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 ganhadora do festival, nós temos a música Modinha. Uma música assim lindíssima, vai estar lá para vocês poderem dar uma olhada. É uma música do Sérgio Bittencourt. Sérgio Bittencourt era um compositor, filho do Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim era um grande instrumentista, né, brasileiro, de choro.
E o Sérgio Bittencourt fez essa música modinha, lindíssima, e o Taiguara gravou. Então, são duas músicas assim interessantes e muito bem feitas. Essa do Sérgio Bittencourt. O Sérgio Bittencourt foi jurado do programa Silvio Santos, Flávio Cavalcante, na década de 70, um grande assim, conhecedor de música. Só abrindo um parênteses aqui, aquela música Naquela Mesa, muita gente vai lembrar, se não lembrar, depois a gente acaba falando mais dela, é uma música que o Sérgio Bittencourt fez para o pai dele, que tinha um refrão: naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Uma música gravada pelo Nelson Gonçalves, uma música muito bonita, muita gente conhece em roda de samba. É uma música do Sérgio Bittencourt, que ele fez para o pai Jacó do Bandolim quando o pai dele morreu. A falta que o pai dele fazia para ele. Então, abrindo um parênteses aí, falando um pouquinho do Sérgio Bittencourt. No disco de 70 é o disco Viagem, que é assim que consagrou de vez o Taiguara para a música popular brasileira. O Taiguara também, ele tinha assim uma tendência, né, política socialista, à esquerda e tal, muito convicto, muito estudioso, e nós estávamos em pleno regime militar, 68, 70, era o auge do regime militar, até com o AI-5 em 68, que proibiu todas as manifestações, e o Taiguara passou a ser perseguido politicamente. Quase 70 músicas do Taiguara foram proibidas de serem gravadas ou de ter sua divulgação nas rádios. Então, o Taiguara, sem sombra de dúvidas, foi o cantor mais perseguido pelo regime militar. Ele acabou se engajando nessa luta política, fez músicas românticas assim incríveis e também músicas de teor político. O próprio nome Taiguara, que vem do indígena, significa o que é livre, ou homem liberto. Então, o próprio nome dele aí tem uma questão assim de liberdade muito grande. O Taiguara, ele não é brasileiro, ele nasceu no Uruguai. O pai dele era músico, tocava o bandoneon, que na verdade é uma espécie de uma sanfona, de um acordeon, né? Tocado muito lá na Argentina, muita gente já deve ter visto. Chamava o Birajara Silva. Ele era um instrumentista e um maestro. A mãe dele também era musicista, cantava tango, então ele veio de uma família de músicos assim, lá do Uruguai. Aos 4 anos veio para o Brasil, morar no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e acabou tendo aí o Brasil como sua pátria. Em 1970, participou do Festival Internacional da Canção com a música Universo do Teu Corpo. Uma música belíssima. Essa música ficou em 8º lugar e gerou muito protesto do pessoal que frequentou, porque disseram aí que foi uma injustiça, que tinha o dedo aí dos militares que não colocaram a música do Taiguara como uma das melhores. Ficou aí em 8º lugar. Então a música foi aí o carro-chefe aí desse disco, que também teve outros grandes sucessos que acabaram marcando a carreira do Taiguara. Uma dessas músicas é Maria do Futuro, uma música também belíssima. Outra música é Prelúdio número 2, ou A Paz do Meu Amor, que muita gente vai lembrar dessa música. Essa música foi gravada pelo grande Luiz Vieira, que era um cantor nordestino, da década de 60. Muita música boa também. Essa Paz do Meu Amor, o Luiz gravou em 63. E em 70, o Taiguara fez uma linda versão dessa música. Uma música também incrível. Nesse disco também tem a música Gente Humilde, que é uma música assim, a música preferida da cantora Ângela Maria. Ela dizia que gostaria que fosse cantada essa música até no seu velório, que ela adorava essa música, uma música de parceria. Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Garoto.
Garoto era um compositor lá na década de 40, 50, que viveu muito pouco, viveu aí uns 40 anos, 45 anos aproximadamente, e fez lindas canções. Outra música também é O Velho e o Novo, que é uma música onde o Taiguara fala um pouco da relação entre pai e filho e entre as gerações. É uma música dele, em especial nessa música, o pai dele, o Birajara, toca o bandoneon. Também é uma música assim, bem legal aí que vocês vão poder curtir aí na nossa descrição. Além dessas músicas que eu falei, desse disco de 1970, Viagem, tem a música título, Viagem, que é uma música belíssima também, que em todo lugar, toda a coletânea, todo disco do Taiguara, essa música entra. Uma música assim lindíssima que vocês vão poder ouvir também. As gravações aí, às vezes nós não temos em vídeo, porque as gravações são bastante antigas, naquela época não tinha tanto vídeo como tem hoje, mas vai ficar o registro, nem que seja o áudio, de algumas músicas vão estar registradas no áudio. Gostaria que quem não conhece Taiguara, ou conhece pouco de Taiguara, prestasse atenção nas letras de Taiguara. Então, Taiguara, um excelente letrista, músico, pianista, como eu falei. Prestem atenção nas músicas do Taiguara. Taiguara, assim, é um cantor assim e compositor finérrimo. Todo mundo ainda grava muita referência. O próprio Lenine, aí, cantor de hoje, diz que é uma grande referência para ele. Toquinho, Guilherme Arantes, Ivan Lins. Então tem eles como mestre, assim, como uma grande referência de pianista, de compositor. Então vale a pena estar conhecendo um pouco a obra. Eu acho que é esse que é também o objetivo do canal. Tá mostrando aí algumas músicas que ficaram aí no baú, que foram proibidas. O regime militar podou aí a carreira do Taiguara. O Taiguara fez um alto exílio em 1973, na Europa, na Inglaterra. Em 1975, Taiguara voltou do exílio. No ano seguinte, 76, ele lançou um disco bastante polêmico, mas um disco incrível, que também é referência para muitos músicos. Chamava-se Imira Taíra Ipi. Ele tinha lá uma relação assim muito forte com a questão indígena, né? Até uma filha dele chama-se Imira. E ele gravou esse disco, e esse disco foi recolhido das lojas em 72 horas depois do seu lançamento. Os militares foram lá e tiraram os discos da loja, que era uma coisa absurda. Depois disso, ele fez um outro exílio, um outro autoexílio. Ele acabou indo também, além da Europa, para a África. Quando voltou do exílio, ele fez um disco também relacionado a essa cultura aí africana que ele adquiriu lá. E isso aí também é um motivo para uma outra postagem nossa aqui do Taiguara, além desses sucessos que a gente falou aqui. Então, Taiguara, infelizmente, nos deixou precocemente, como eu falei, mas deixou aí uma obra incrível, né? Os seus filhos, a sua filha, divulgam esse trabalho do grande Taiguara, que foi o cantor-compositor mais perseguido e mais aí odiado aí na época pelo regime aqui militar. Então, vou deixar na descrição aí as músicas. Vocês vão... Nós já postamos aqui o ano passado uma música do Taiguara, que As Crianças Cantem Livres, que é uma música também incrível. E vamos deixar aqui essas músicas aqui, desses dois discos do Taiguara. O de 68 e o de 1970, Viagem. Depois ele lançou outros discos aí, que vai ser motivo aí para uma outra postagem nossa. Então, ouçam a música do Taiguara. Quem conhece vai poder ouvir. Quem não conhece vai passar a conhecer esse incrível compositor que eu adoro. É um dos meus preferidos aqui. Tem alguns discos dele, apesar de ser podado aí pelo regime militar. Então, fica aqui a postagem, a nossa forma aí do aniversário dele, de comemoração, 76 anos, caso ele estivesse. Mas a sua música ainda continua viva aí, para quem quiser ouvir e divulgar aí no nosso Brasil. Grande abraço a todos e até a próxima.